E aí, pessoal, tudo bem? Bom, o Brasil teve uma boa vitória contra o Peru, uma boa não, mais que boa, uma ótima vitória contra o Peru, 5-0, boa atuação, grande atuação no Brasil, na Arena Corinthians, um resultado ali que deixa a torcida um pouco mais satisfeita, um pouco mais confiante na seleção, a própria seleção mais confiante aí no que ela própria pode fazer, e deixou agora os adversários um pouco mais cabreiros aí, né? Essa seleção brasileira que não vinha jogando também mostrou que pode jogar um futebol muito melhor do que o que foi apresentado contra Bolívia e Venezuela. Mas acho que é um jogo legal, ao mesmo tempo que as derrotas, ou os tropeços, ou os jogos difíceis são importantes para você identificar problemas e tentar também identificar o que deu certo para também tentar melhorar ou manter aquilo, ou até fazer com que aquilo prevaleça mais. As vitórias também são legais, né? As vitórias boas e convincentes, né? Também são interessantes para a gente observar o que funcionou e, claro, fica de olho também no que poderia ser um pouquinho melhor. Eu vi algumas pessoas, nem foi tanta gente não, tá? Mas algumas pessoas até menosprezando um pouco o resultado, falando que foi contra o Peru. Ah, mas contra o Peru é fácil também. Ó, o Brasil não vai sair metendo 5-0 em todo mundo, né? Tanto é que não meteu até agora. Meteu só contra o Peru. E não vai chegar no resto da Copa América, é muito difícil que saia metendo 5-0 de novo. Aí quem quer que pegue nas quartas de final e depois na semifinal. Não é toda hora que acontece, né? Em jogo oficial. Meteu 7-0 em Honduras, mas era amistoso. E o Peru é uma seleção que no papel não é das mais fortes do mundo, mas no campo tem jogado um bom futebol de bom nível. O Peru nas eliminatórias da Copa deu uma trabalheira desgraçada para a Argentina, na Argentina, empatando o jogo inclusive, classificou para a Copa do Mundo e fez uma boa Copa. Não passou da primeira fase, mas jogou um bom futebol. Não merecia ter perdido da Dinamarca, que foi o jogo chave para a eliminação do Peru. O Peru perdeu da Dinamarca, mas foi um resultado completamente injusto. O Peru venceu a Austrália e perdeu da França num jogo bem difícil para a França. Uma vitória por 1-0, a França que acabou campeão do mundo. Então o Peru é um time que sabe jogar contra adversários de alto nível, não tem medo, não costuma sentir tanto, desde que pegou esse embalo lá das eliminatórias com o trabalho do Gareca, e veio para essa Copa América com toda essa expectativa, tanto que até no sorteio ficou na chave dos times fortes, né? Teve os cabeças de chave, Brasil, Argentina e Uruguai, e depois teve a urna lá, né? O pote dos times fortes, e estava o Peru, o Chile e a Colômbia. Então, era justificável até pelo que o Peru fez na Copa do Mundo. Então, não é um jogo normal de você enfiar 5-0. Tá? Então, você tem que reconhecer isso que o Brasil conseguiu, apesar dos erros da seleção peruana. Foi um grande resultado do Brasil. Falando mais sobre o jogo em si, né? O Peru começou com a escalação normal deles, sem se intimidar muito com o Brasil, né? Colocando Guerreiro, Cueva, por exemplo, a gente achou que talvez não fosse ter espaço, porque ele não é um meia que marca muito. Mas não, vai Cueva porque o Peru estava acreditando no jogo, o Peru estava acreditando que dava para jogar de igual para igual. A Advíncula era uma dúvida também, porque ele é um lateral muito rápido, e isso até foi uma questão aí, o Everton Cebolinha, para ganhar do Advíncula, teria muita dificuldade, por mais rápido que o Cebolinha seja, ganhar na velocidade do Advíncula não é fácil, ele poderia ganhar na habilidade, na esperteza, e acabou até ganhando, mas na velocidade não, o Advíncula é muito rápido, mas ele não marca também, ele é um lateral muito forte no apoio, e tinha gente na imprensa peruana que achou que o Gareca pudesse colocar um lateral mais marcador. E não, o Peru foi pro jogo. E no começo do jogo até pressionou. Pressionou assim, não pressionou de chutes a gol, pressionou marcação, né? Tentou criar problemas pro Brasil. O Brasil, nos primeiros 10 minutos, teve muita dificuldade mesmo de passar da intermediária, né? De chegar até a área do Peru. Até que saiu o gol. Aí pode falar, então saiu o gol, se não saísse o gol, seria um golpe de sorte, blá, blá. Bom, mas faz parte do jogo também. Acho que ficar também querendo tirar mérito do Brasil por causa disso também é muito querer ver pelo em ovo. Porque senão a gente pode usar a mesma lógica pro Brasil e Bélgica da Copa do Mundo. O Brasil dominava o jogo, o Brasil era melhor que a Bélgica, tinha mandado uma bola na trave, quando no primeiro ataque belga mais ou menos acertadinho lá saiu o gol.
né, o gol contra do Fernandinho na cobrança de escanteio. E depois aí mudou todo o jogo, a Bélgica dominou todo o primeiro tempo, fez 2-0 tudo, e o Brasil não conseguiu recuperar no intervalo, depois do intervalo. Então assim, do mesmo jeito que essa lógica vale para aquele jogo, as coisas acontecem, o Brasil não conseguiu se virar depois daquele gol, o Peru não conseguiu se virar, o Brasil que teve o mérito ali de conseguir fazer o jogo. O Galesi acabou sentindo o segundo gol também, né, uma falha gritante dele, foi dar um chutão ali, tinha duas opções nos dois lados, né, os dois laterais abriram ali para receber a bola, ele resolve dar um chutão ali, a bola bate no Firmino e bate na trave, depois o Firmino no rebote faz o gol. E o Galesi sentiu, até achei que ele pula um pouco atrasado no gol do Cebolinha. Ele parece um pouco... Talvez ele não esperasse o chute, talvez ele não estivesse tão atento assim, talvez ele esperasse que o Cebolinha fosse tentar fazer alguma outra coisa. Quando a bola vem, ele pula atrasado. Mas achei que ele não foi tão bem na jogada, né? Mas o Brasil produziu, né? A questão não foi só que a bola entrou porque a defesa do Peru falhou. O Brasil continuou produzindo futebol de bom nível, né, no jogo deste sábado. Criando jogadas, tabelas. O quarto gol foi exemplar disso, né? A tabela, o Daniel Alves vem infiltrando, tabelando com o Arthur, depois tabelando com o Firmino, chega na cara do gol. O Daniel Alves, que já tinha ensaiado uma jogada parecida no primeiro tempo, em que ele vem cortando pelo meio e acaba não saindo do gol, mas foi uma grande jogada dele. Daniel Alves mostrando que ele é uma saída de criatividade, de criação do Brasil pelo lado direito, pela volúpia com que ele vai à frente. E isso deve ser explorado bastante. E o Tite fez duas alterações que acabaram funcionando bem, não só pelos nomes, mas como ele aplicou essas duas alterações, né? Foram alterações nas pontas. Saiu o Richarlison, entrou o Gabriel Jesus, saiu o David Neres, entrou o Everton Cebolinha. Além da troca dos nomes, acho que a postura desses dois jogadores mudou, né? Do jogador que ocupava essas duas funções. O Neres e o Richarlison estavam afunilando mais o jogo. O Cebolinha e o Gabriel Jesus jogaram bem mais abertos do que os pontas vinham fazendo nos dois jogos anteriores. Eles abriram mais. Então eles abriram mais o ataque do Brasil, ficou aquela tal da amplitude que falam, né? E é isso que quer dizer quando o pessoal fala da amplitude, ampliaram a área o ataque, alargaram toda a área em que a bola poderia circular. O Brasil tinha mais capacidade de virar o jogo, porque tinha mais jogadores abertos dos dois lados. E acho que isso funcionou, porque daí também a defesa tem que se espaçar mais, e com isso abriu, e o Brasil criou chances das mais diversos tipos. No segundo tempo fez 2 gols e ainda perdeu um pênalti, mas acho que poderia ter feito até mais, porque criou muitas chances, tocou bola com muita fluidez, com muita naturalidade, e faltou até um time já estava relaxado, assim, então acho que não caprichou tanto em algumas finalizações, em algumas assistências, porque a coisa já estava mais tranquila. Acho que se o Brasil precisasse do resultado no segundo tempo, por algum motivo, estava com o futebol sobrando ali para fazer mais se precisasse. O Brasil passou o trator no Peru no segundo tempo, principalmente. Gostei mais até do segundo tempo do que do primeiro. No primeiro até teve essa questão dos gols terem sido um pouco acidentais ali, né, da falha do goleiro, uma bola de escanteio. No segundo não, o Brasil foi criando chances de diversos tipos ali, e poderia ter feito mais se tivesse até mais concentrado ali. O que acho que o Brasil tem que ficar mais atento ainda? Bom, o Casemiro, por exemplo, tomou um segundo cartão, está suspenso, e um cartão bobo. O Casemiro, que fez uma boa partida até, mas o começo do jogo, aquele momento que o Peru estava pressionando muito, o Casemiro parecia um pouco nervoso e acabou fazendo uma falta lá no círculo central, uma falta completamente desnecessária, e acabou sendo forte e valeu o amarelo para ele, um amarelo justo. Não precisava daquilo. Acho que às vezes tem que modular um pouco, assim, talvez o time ainda se sentindo tenso da carga negativa ali daqueles 2 jogos não convincentes contra Bolívia e Venezuela. Chegou um pouco tenso e acabou sendo um pouco duro naquele momento que o Peru estava jogando mais forte. Então isso agora vai ter que ser com o Fernandinho ou com o Alan no jogo das quartas de final.
São dois ótimos jogadores, acho que isso não é um grande problema, mas tem que se atentar um pouco a isso ali, não tomar cartão por bobeira, ou não se deixar levar muito. O time como um todo, o Casemiro nesse caso, mas o time como um todo, tomar cuidado para não se deixar levar muito por uma tensão ali, porque o Brasil está jogando em casa, tudo é uma situação um pouco mais complicada. O Brasil que já vem de um torneio bem ruim disputado em casa, né, há 5 anos. Outra questão que eu acho que tem que ser um pouco observado é o Gabriel Jesus, que eu achei que fez um bom jogo, não como centroavante, como jogador mais aberto. Achei que ele criou boas jogadas com o Daniel Alves, ele ajudou a abrir espaço para o Daniel Alves aparecer também. É claro que o Cebolinha do outro lado foi o melhor jogador em campo, então acaba ofuscando um pouco o que o Gabriel Jesus fez. Mas o Gabriel Jesus fez um bom jogo. Mas ele tá com problema de confiança, né? Que ele perde o pênalti e o pênalti lá nos acréscimos, né? Quando termina o jogo, a cara dele é de jogador desolado, como se tivesse perdido um pênalti que tivesse impedido o time dele de vencer o jogo. Mas não, o jogo foi 5-0, né? Então não tinha motivo para ele tratar daquele jeito, tá? Então acho que o Tite e os líderes no elenco lá tem que conversar um pouco com o Gabriel Jesus, até para ver se tá tudo bem com ele, para tirar um pouco da carga negativa dele, essa sensação que ele tem de que faz muito tempo que ele não faz gol na seleção, precisa sair um pouco, e faz tempo que ele não faz, né? Em jogos oficiais faz muito tempo, né? Ele fez só em amistosos, mas em jogos oficiais faz muito tempo que ele não marca gol, né? Ele não fez nenhum na Copa do Mundo. Então isso precisa ficar em segundo plano, isso precisa, ele precisa perceber que ele fez um bom jogo, que ele não precisa ficar se preocupando com isso, né? E claro, o Brasil tem que ter noção de que foi um bom jogo. Não significa que agora a seleção virou a melhor seleção do universo, que tá tudo às mil maravilhas, e que agora vai passar o trator que aparecer pelo caminho. Não é assim, né? Mas o Brasil percebeu já que o tamanho do seu futebol, mesmo sem o Neymar, é muito maior do que o tamanho do futebol que o futebol que vem sendo apresentado. Que o Brasil tem muita margem de crescimento, o time é bom, o time pode se encontrar melhor. Algumas atuações que nem foram tão grandes já deram muito resultado, como não só trocar os nomes, mas fazer com que os jogadores jogassem mais abertos, já fez com que a coisa rodasse mais, já fez com que o time achasse mais espaços, né? Então o time começasse a ter mais capacidade de criar de forma diferente. E eu ainda acho que o Tite tem que pensar em algum. Não é porque também ganhou de 5-0 que tudo que vinha acontecendo tem que ser esquecido. Não, acho que o Tite ainda tem que pensar em ter mais um plano B e um plano C para situações de dificuldade. Vai que pega a Argentina. E se pegar a Argentina dá uma bagunça desgraçada, mas o Messi pega a bola, faz um gol, e aí, como é que faz, entendeu? Fica 1-0 para a Argentina, daí os argentinos vão ficar todo aguerrido ali, e o Brasil vai ter que virar o jogo em Porto Alegre, né, se for nas quartas de final. Com toda aquela pressão de estar jogando em casa contra a Argentina, e vai ter muito torcedor argentino lá misturado. Então o Brasil tem que ter plano B, tem que ter plano C, não pode ficar com o jogo muito marcadinho, mas precisa aproveitar bem também, curtir essa vitória. Não é pra ficar, mas ganhou, não ganhou de ninguém, tudo parece também. Eu sei que quem ama corneta, eu falo muito que quem ama corneta, mas assim, também você tem que ter um pouco de bom senso, né? Então ficar querendo só achar pelo em ovo para desmerecer a vitória da seleção aí neste sábado acaba até não sendo produtivo, porque no momento que o que a seleção mais precisa é confiança, né? E esse resultado dá motivos para esse time ter confiança. Então acho que é o momento aí de ter uma trégua aí de uns dias aí da corneta na seleção ali. Não significa que a gente tem que ignorar os erros, não, tem que pensar nos erros tudo, mas tem que ter uma tranquilidade de falar, não, o Brasil jogou bem, ganhou bem, mereceu ganhar, fez seu melhor, disparado, o melhor jogo do Brasil desde a Copa, nem desde a Copa do Mundo, talvez desde aquela vitória contra a Alemanha, amistoso. Tá? Se for considerar jogo oficial, acho que foi o melhor jogo do Brasil desde as eliminatórias, né? Então foi uma grande partida, que o Brasil aproveite bem isso pro resto da competição. A chave ainda está muito indefinida, né? Quem o Brasil vai pegar nas quartas de final, a gente vai acabar descobrindo nesse domingo, ou talvez só na segunda-feira, né? Então, aliás, é provável que só na segunda-feira que a gente realmente saiba quem o Brasil vai enfrentar. Mas é isso, então
Bom, digam aí o que vocês acharam da atuação do Brasil, né, neste sábado. Se vocês se empolgaram, agora vai, ninguém segura, é tetra, aquelas coisas todas lá. Se vocês acham que foi uma droga, que não valeu nada, também pode falar aí, tudo. Se inscreva no canal, clica no sininho para receber a notificação, todas aquelas coisas ali, tá bom? Um abraço e até mais.